Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo de edição de imagem. Dessa vez aí eu vou estar utilizando o Photoshop, tá? Para vocês que seguiram o vídeo passado, fizemos aí uma edição no programa Adobe Camera Raw, mostrando aí fotos de paisagem, como você deixar a foto mais vívida e mais interessante, com alguns realces. Assistam também esse programa, tá? Foi bem interessante. Hoje a gente vai estar falando de maquiagem digital. Eu fiz aqui uma pesquisa na internet e encontrei a foto aqui da Jennifer Lopez, totalmente sem maquiagem, com a pele um pouco oleosa, algumas manchinhas, olheira, né? Um pouquinho aqui das marcas de expressão, o nariz dela que é um pouquinho aqui saliente, dando, né? Fazendo a análise no total dessa imagem aqui, pessoal, o que a gente vai querer trabalhar. Antemão, eu já fiz isso aqui em off, né, fora da gravação do vídeo com vocês, e cheguei a esse resultado aqui de maquiagem digital. Ok, pessoal? Então, nós vamos trabalhar aí para tentar chegar a esse resultado. Vocês estão vendo aí também, nesse momento, imagens de outras duas celebridades aí, a Rihanna, tá bom? E a Angelina Jolie. Então, pessoal, primeira coisa, feito aqui a análise de cada ponto da imagem, o que nós queremos trabalhar, eu vou utilizar as ferramentas que eu acho mais adequada para tanto, tá bom? Vamos aqui, ó, experimentar essa ferramenta, que seria aqui de subexposição, ou seja, uma ferramenta aqui para clarear um pouquinho. Deixa eu voltar aqui na camada, dar um Ctrl J, né, que seria duplicar essa camada, pode ser um Ctrl C, Ctrl V também. Deixo aqui apagar essas duas camadinhas aqui de cima, que foi do trabalho que eu estava fazendo em off e agora eu vou estar repetindo com vocês. Então com essa aqui de clarear, ó, a gente pode começar, por exemplo, a dar alguns retoques aqui, ó, suavizar essa parte aqui do ossinho dela, né? Podemos também aqui, ó, diminuindo um pouquinho o tamanho dessa imagem, dessa ferramenta, ó, dar já alguns retoques básicos, nessa marquinha de expressão, na olheira, aqui na parte aqui da bolsinha debaixo dos olhos, tá bom, pessoal? Podemos inclusive aqui no nariz, aqui na pontinha, ó, que está mais escurinho também, acertar esse detalhe, tá? E agora a gente vai começar a utilizar outras ferramentas para dar aqui o retoque. Nessa parte aqui da testa, que está um pouquinho mais estouradinha, mais exposta, a gente podia usar essa ferramenta inversa aqui, tá? Mas eu vou evitar e vou mostrar por que eu vou evitar. Ela é uma ferramenta, posso estar aumentando aqui o tamanho dela também e o nível de exposição, que ela vai escurecendo, ó. Vocês conseguem, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e retornar, ó. Mas ela começa também, ó, na parte que não é para pegar aqui onde você está definindo, ela dá um realce um pouco exagerado. Então acaba, ó, nessa parte do rosto também, ó, que está mais, tá? Mesmo que eu vá diminuindo aqui a exposição, eu vou mostrar outras opções que eu acho que são mais sensatas. Nós temos aqui duas opções que eu acho razoáveis, que seria o carimbo, e temos aqui o conhecido Band-Aid, tá? A ferramenta, o nome na verdade é ferramenta de pincel de recuperação, mas vamos usar o nome que é mais conhecido no popular, que é o Band-Aid. Pessoal, para quem não conhece ainda aqui a ferramenta carimbo, né, só para você entender como que ela é usada, eu posso aqui definir, por exemplo, como parâmetro os olhos dela, né? Então com Alt aqui, clicando sobre o olho, passando aqui, ó, na outra parte, ela exatamente carimba a parte da imagem que você está delimitando, tá? Podemos fazer aqui alguns ajustes com ela? Podemos. Quando usar ela e quando usar o Band-Aid. O carimbo, ele vai exatamente pegar, ó, se eu pego aqui a boca e carimbo aqui, ó, exatamente a área que você está delimitando. Então, no caso aqui, vamos dizer que eu queira dar um retoque aqui na testa, eu vou tentar identificar uma iluminação, uma parte da pele que eu queira preencher com essa parte estourada. Então vamos dizer que eu entenda que aqui, ó, essa parte da bochecha seria o tom da pele que eu quero chegar aqui, ó, tá? Então vamos dizer, ó, carimbando aqui perto, eu posso conseguir algum detalhe aí já de acabamento. Vamos diminuir aqui a opacidade
tá? Para 70. O fluxo eu vou deixar bem baixinho, depois eu vou mostrar para vocês o que seria esse fluxo. Vou clicar aqui na parte da bochecha e de forma sutil, tá? E até, ó, utilizando aqui movimentos circulares, ó, eu vou dando uma suavizada nessa parte que está um pouco mais estourada, tá? Usando como parâmetro essa parte aqui da pele. Vamos lá, aqui também no nariz, ó, tá? Ele não está preenchendo totalmente, tá? Eu deixei em 70 aqui, seria uns 70%, né, da parte que eu estou querendo carimbar. A diferença aqui, o Band-Aid, é que o Band-Aid ele faz um cálculo médio de várias partes da imagem. Então vamos supor, se eu definir esse tom de pele aqui e eu for utilizar para cá, ele vai fazer um cálculo dessa parte com a parte que está em cima, embaixo e dos lados. Ele vai fazer uma média. Inclusive, se eu pego partes com textura, por exemplo, mais textura aqui perto dos olhos, ó, ele acaba levando essa textura também para a parte da imagem. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Eu vou dizer que eu clicando aqui é o que eu quero para essa parte aqui, para correção. Vocês estão vendo que ele leva um pouquinho a textura, a pele não fica totalmente lisinha, há uma textura aqui. No caso do carimbo, às vezes se eu pego essa parte aqui da imagem, que eu tenho vamos dizer assim, mais, né, clicando aqui, mais lisinha, ela acaba transferindo para cá também. Então você começa a ver, ó, que vai perder, que essa parte aqui, essa área aqui que eu passei o carimbo, ela já perde detalhes, enquanto que o Band-Aid não, tá? Ele mantém mais os detalhes, ó. Vocês conseguem perceber? Deixa eu ir clicando em partes próximas e fazendo essa correção, tá? São ferramentas semelhantes, mas prefiram aí o Band-Aid por essa situação de ele manter um pouquinho mais o detalhe e fazer um cálculo médio das áreas aproximadas ao que você está utilizando ele para seleção, tá bom? Então, por exemplo, selecionei aqui, ó, vou dar uma mexida aqui, ó, ele mantém um pouquinho da textura, tá? E vou fazer essa correção, apesar de ter clareado aqui, ó, eu vou tentar fazer uma correção aqui também nessa parte do ossinho do nariz, né? Ó, movimento mais circular aqui e não tão retilíneo, tá? Eu não vou apagar aqui totalmente essa parte não, para deixar um pouquinho detalhes aí, tá? Na parte de dentro aqui do nariz também, tá? Então eu vou por sensibilidade julgando o que eu quero aqui, tá suavizando, tá bom, pessoal? É bom que a gente também não mexa tanto para não deixar essa imagem extremamente fake. Por exemplo, às vezes se você clica aqui e começa a limpar demais, né, o nariz já vai perdendo aqui a definição, né, os detalhes, né? Então vamos lá. Vou dar só um acabamentinho final aqui do que eu julgo interessante. Aqui também, ok. Na parte aqui de baixo, aqui onde tem a bolsinha do olho, vamos supor que eu clique aqui com o Band-Aid e comece a invadir aqui, ó. Vocês veem que já não funciona tão legal, ele acaba dando uma borrada meio esquisitona, né, ó. Aqui ainda vai, mas já fica meio borrada. Aqui no caso é interessante usar mais o carimbo mesmo, ó. Posso carimbar aqui logo de baixo e sem usar uma opacidade total, né? Porque às vezes total não fica tão legal. Eu posso deixar um pouquinho mais suave, ó, carimbar aqui embaixo e logo após já dar uma suavizada aqui, ó, na olheira e nessa bolsa aqui. Tá bom, pessoal? Então aqui nós temos aqui o tratamento básico, tá, de pele. Aqui também, ó, nessa parte do braço, a imagem veio sem qualidade, então acaba fazendo uma sombra, uma marca um pouco estranha. Eu vou dar uma suavizada, não uma remoção, mas uma suavizada. Ó, clico aqui, venho para essa área de baixo, ó, e já dou uma
pequena suavizada, tá? Então temos aqui como parâmetro a imagem de baixo original e a imagem já com a edição básica, ó pessoal, vocês têm aqui já um certo resultado, tá bom? Tirou um pouquinho aí da oleosidade, né, das partes que estavam um pouquinho estouradas aqui, testa, deu uma ajeitadinha no nariz, né, nas manchinhas, da marca de expressão, aqui na parte do ossinho do nariz. E agora nós vamos com um acabamento mais refinado ainda, tá? Eu vou utilizar aqui essa ferramenta de marcação. Eu gosto muito dessa segunda opção, que seria a opção de você, ó, cada clique você vai delimitando exatamente onde você quer, até fechar a seleção e ter a área que você definiu como seleção, tá? Eu vou definir aqui como seleção a pele dela, tá? Do rosto, do braço, enfim, pescoço. Eu posso fazer uma seleção aproximada e vocês vão entender por quê depois que tiver selecionado. E não precisa ser muito justo, tá? Então vamos fazer aqui uma seleção mais ou menos rápida, até um pouco grotesca, digamos assim. Estou selecionando então a pele dela. Aqui, ó, não vou pegar muito a pele na parte de cima dos olhos. Aqui eu vou invadir um pouquinho aqui na bolsa, debaixo dos olhos, né? Então aqui eu fecho uma parte da imagem. Vou pegar também essa outra parte aqui da bochecha e perto dos olhos. Vou pegar aqui também, não pegando essa parte aqui de sombrinha, deixando ela de fora, mas vou pegar aqui a parte do queixo. Posso fechar aqui com essa parte da imagem, ó, sem nenhum problema. Aqui a parte também vou pegar só uma parte mínima. Aqui onde a gente tem o detalhe da boca, essa parte aqui eu vou preservar, tá? E vocês vão entender por quê. Do nariz eu não vou pegar tudo não, eu vou deixar de fora alguns detalhes aqui, ó. Tá? Da pele aqui, ó, do braço, as partes mais escuras, que são a parte de ossinhos, de saboneteira, eu não vou marcar tudo, tá? Vou marcar aqui só o que eu acho essencial. Mesma coisa aqui, ó, evitando o colar, evitando a parte da saboneteira. E o pescoço também, ó, onde tem essa variação aqui da sombrinha, das dobrinhas, eu não vou pegar muito, tá? Porque a parte já do começo do colo aqui eu vou pegar um pouquinho mais, evitando também essa parte mais profunda. Ok, pessoal? E vou dar um Ctrl J, que é copiar a imagem no mesmo local que ela se encontra. Local que eu falo XY da imagem, tá? Então temos aqui, ó, a nova camada. Ok? E vamos fazer o que? Nós vamos duplicar mais uma vez essa camada, e vocês vão entender por quê logo agora adiante. Ela vai servir essa última apenas como um parâmetro, tá bom, pessoal? Por enquanto eu vou deixar assim, sem estar visualizada. Vou voltar nessa camada aqui da pele que eu criei. Vou mudar aqui para essa ferramenta de seleção também por sensibilidade, né, que seria a varinha mágica. E vou fazer o que, pessoal? Eu tenho aqui a tolerância, né? Vocês sabem, se eu deixo um valor menor, eu vou clicando, ó, ela vai por sensibilidade, a tolerância aqui de sombras e luz. Se eu aumento, por para 50, ele já aumenta um pouquinho mais, ó, tá vendo? Posso ir trabalhando com Shift, ó, pegando outras partes da imagem. Porém, pessoal, eu não vou marcar nada da pele, eu vou marcar tudo que está fora, ou seja, tudo que está vazio, ó. Tá? Eu fiz um clique aqui, ó, nessa parte de fora. O que aconteceu? Ele marcou tudo menos a pele, né? A área da pele aqui que eu tinha definido. Tá bom? Vocês vão entender por que eu vou utilizar logo adiante esse recurso. Por enquanto eu vou deixar sem seleção nenhuma e vou nessa camada aqui, nessa opção aqui, filtro, desfoque gaussiano, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vou mexer um pouquinho para vocês verem, ó, aumentando e diminuindo. Ele vai borrando a imagem, ele vai desfocando a imagem, né?
Só que esses limites que existiam, ele também vai extrapolando o desfoque, né? Ele vai avançando além do necessário, né? Vamos deixar aqui, eu não gosto de deixar muito pouco porque fica parecendo uma pele plastificada. Então vamos estragar a pele aqui de uma vez só, vou aumentar aqui e vamos dizer que para mim é um trabalho de sensibilidade de cada um, tá? Eu vou no 14 aqui eu já estou satisfeito. Então nós temos o que, pessoal? Deixa eu deixar acesa a imagem de baixo. Nós temos aqui, ó, a pele mais lisa, tá? Só que ao mesmo tempo a pele destruiu alguns detalhes aqui, ó, da bolsinha, do nariz e acabou inclusive, ó, tá, ultrapassando alguns limites, tá? E foi por isso que eu criei a imagem, dupliquei essa imagem antes para ter aqui, ó, em cima os limites da imagem, né? Da pele, da seleção aqui da área que eu escolhi para a pele. Vou clicar com a varinha de seleção na parte de fora, ou seja, ele está selecionando tudo menos a pele, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na camada de baixo e vou dar um deletar. Ó, estou aqui na camada de baixo e vou dar, ó, um deletar, tá bom, pessoal? O que aconteceu? Ele tirou aquele excesso, tá? Só que vamos supor, se eu parasse por aqui agora, você vê que não houve aqui, ó, por exemplo, aqui um acabamento satisfatório, tá vendo? Né? Às vezes não fica uma coisa natural. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um acabamento nisso aqui, ó, tá vendo? A parte, ó, da boca, ó. Parece aqui um recorte feito aí com uma tesoura, tá vendo? Não fica uma coisa bacana. Pessoal, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora é uma das que eu mais utilizo para dar esse tipo de acabamento, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar aceso aqui, por enquanto, só a camada que serviu como guia. Vou vir novamente com essa ferramenta de seleção, clicar fora, então ele selecionou tudo menos a parte do rosto. E vou vir aqui, ó, selecionar, modificar, difusão, tá? Novamente, para a gente não esquecer, selecionar, modificar, difusão. Pessoal, entrando nessa ferramenta aqui, eu vou deixar mais ou menos 10 aqui como opção, tá bom? O que vai acontecer? Deixa eu dar um Ctrl Z, que é voltar uma etapa. Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, essa parte aqui ele está bem marcadinho, bem marcado certinho dentro do recorte de tesoura. Eu utilizando aqui a ferramenta modificar difusão, vou colocar aqui 10, vocês conseguem ver que ele arredondou essa parte aqui, tá? Se eu clicar agora em deletar, olha só o que vai acontecer, ó, tá? Ele vai apagando cada vez que eu clico mais uma vez, ó. Deletar, 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 ele vai apagando por difusão. Então ele já te dá aquele acabamento de não parecer um recorte aí de tesoura, tá bom? Então você vê aqui que você conseguiu deixar a pele mais lisa. No caso eu utilizei aqui para mostrar para vocês a camada de cima, tá? Na verdade nós vamos fazer o mesmo processo na camada de baixo, que é onde foi aplicado o filtro. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar. Deixa eu ir aqui no histórico e retornar até o momento que eu cliquei na varinha mágica. Temos aqui a camada em cima, que era a camada guia. Só que agora nós vamos utilizar essa seleção e a difusão para a camada de baixo. Tá? Vamos lá então, selecionar, difusão, vamos deixar aqui em 10, por exemplo, e eu vou deletando aqui e vou apagando. Opa, estou na camada de cima, deixa eu estar na camada certa e vou apagando aqui, ó, por difusão. Vocês começam a ver aqui, ó, por exemplo, perto da bolsinha, ó, que vai apagando cada vez mais. Ele vai apagando aqui as periferias da área que eu tinha selecionado, no caso a pele, tá bom? E com isso a gente vai conseguindo deixar uma imagem um pouco mais harmônica, né? Não tão fake. Tá? Vamos dizer que aqui ainda está um pouquinho fake. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso, por exemplo, ir diminuindo aqui a opacidade
né? E retomando alguns detalhes do que estava por baixo, tá bom? Então vamos dizer que, sei lá, 70% esteja bom, então vou dar aqui um shift com a camada de baixo e vou unir. Aliás, antes disso, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl J e essa imagem que a gente tinha feito o tratamento básico, ela vai sair duplicada, e agora sim eu vou dar um mesclar camada. Por quê? Porque eu tenho aqui como parâmetro a imagem original, a edição básica e já a edição aqui um pouquinho mais sofisticada. Vamos passar todo o detalhe novamente de forma mais rápida, então vamos fazer aqui uma marcação, ó, um pouco mais seletiva. Vou pegar aqui no caso agora o nariz, vou pegar essa parte aqui, ó, extrapolar aqui um pouquinho essa parte que era a parte da saboneteira, do ossinho, né? Vamos dizer assim. Vamos extrapolar aqui um pouquinho também, pegar essa parte aqui do pescoço. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos enganar a nossa vista, a gente vai destruir para reconstruir de outra forma, tá? Vou pegar aqui também, ó, essa parte aqui de cima dos olhos, né? Em cima da pálpebra, né? Que a gente fala, enfim. Mas vamos delimitar essa área, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl J. Temos a imagem aí separadinha. Novamente o mesmo processo, vou dar mais um Ctrl J. Aquela imagem eu posso apagar aqui para não me confundir, eu não gosto de deixar muitas camadas abertas, era aquela seleção que nós havíamos usado como guia, tá, do rosto. Eu vou apagar ela aqui porque agora já não faz mais sentido. E temos agora aqui, ó, essa nova seleção, tá? Eu estou retomando o processo só para mostrar para vocês novamente como que eu cheguei àquele resultado de deixar a pele mais lisa. E agora a gente vai deixar o nariz e essas outras partes também, tá bom? Um pouquinho mais liso. Vamos lá novamente, filtro, desfoque, gaussiano, tá? Ó, se aumentar muito, ele vai expandindo tanto aqui para a periferia que ele perde aqui a pontualidade, a densidade no ponto, na parte que eu marquei. Então eu vou deixar um pouquinho menos aqui, ó, mais concentrado, né, no nariz, aqui no pescoço. Vamos dizer que assim eu acho que tá bom. Então, ó, vocês conseguem ver aqui a diferença. E a partezinha que extrapolou para fora, a mesma coisa, pessoal. Vou usar a camada de cima, que era a camada guia. Cliquei fora de tudo, então selecionou tudo menos a parte que eu já havia duplicado. E voltando aqui na camada de baixo, tá? Eu vou de novo selecionar, modificar, difusão. Vou pôr um pouquinho dessa vez, vou pôr uns 5, ó. Clicando na tecla deletar, ó, tá? Eu já estou pagando aqui a periferia, pagando por difusão, tá? Então só para vocês verem aqui, pessoal, com a camada de baixo ativa, com a camada de baixo ativa, na camada correta, ó, vou dar mais um deletar, né? E vou por difusão apagando aqui, tá? Para vocês entenderem o que eu fiz, tá? E vamos supor que não fique legal ter deixado tão desfocada essa parte. Eu posso ir, por exemplo, com a borrachinha só nessa parte aqui, diminuindo, né, esse efeito, ó, com 40% aqui. Então, só para vocês entenderem, ó, paguei aqui uma parte aqui, tá? Usei 40% de opacidade, tá? O fluxo, vamos deixar um fluxo sempre baixo, que se você deixa o fluxo alto, ó, o que acontece? Às vezes ele apaga de uma vez. Então é mais legal você deixar ele baixinho e ir passando várias vezes aqui a ferramenta, tá? De forma a suavizar. Então vamos dizer que eu vou aos pouquinhos conseguindo aqui, ó, acertar os detalhes, ó, para dar mais um pouquinho, tá? E aqui no nariz talvez tenha um excesso nessa parte, eu vou apagar um pouquinho aqui também, né? Ok, pessoal, temos aí então a pele mais lisinha. Aqui, ó, também vou deixar um pouquinho ainda aparecendo detalhe,
É só um pouquinho. E é um acabamento de sensibilidade, tá, gente? Vou ainda tirar um pouquinho aqui, uns 20%, vamos dizer assim, e vou unir com essa camada. Então já temos aqui a etapa imagem original, tratamento básico, tratamento um pouquinho mais refinado, tá? A mudança é mínima, mas já temos aqui uma mudança. Vamos começar agora a parte da maquiagem digital propriamente dito. Então nós podemos aqui, ó, selecionar a boca, por exemplo. Não precisa ser exatamente bem certinho, pode extrapolar um pouco. Vou dar um Ctrl J, temos aqui a boca. Essa camada de cima agora não é mais necessária, vou excluí-la, tá? Temos aqui a boca, e além da boca pegou aqui um pouquinho também da pele, né? A gente pode dar novamente o mesmo acabamento, clicando aqui, ó, na parte de fora, selecionar novamente difusão, vou pagar aqui 5% só, dá um Enter, ó, e vou deletando, tá? Então mantive a boca aqui e fui apagando por difusão aqui a parte da pele. E aí, pessoal, a gente pode fazer várias aplicações aqui, por exemplo, ajustar, matiz, ó, aumentar aqui. Opa, estou na camada errada, muito importante que a gente sempre verifique para não ser induzido ao erro. Vamos voltar aqui para a camada correta. Ó, posso, por exemplo, usar aqui, ó, mais saturação no batom. Posso mudar aqui, ó, na matiz, tipo de cor do batom, tá bom? Então várias ferramentas que vocês podem estar utilizando. Eu vou apenas usar essa ferramenta aqui, ó, de escurecer um pouquinho, tá? Jogar um batom um pouquinho mais escuro, mas manter ele aí na mesma cor, tá? Então já temos aqui, ó, a diferença do batom. Vamos dizer que para mim o batom tá ok, também eu posso unir então a boca novamente aqui com essa camada. Eu não gosto de trabalhando com excesso de camadas, tá? Então eu vou passar aqui a minha experiência. Vamos aqui para a parte da maquiagem acima dos olhos. Eu vou fazer uma marcação mais ou menos de como eu quero, tá? Então vou definir que a marcação que eu quero é essa aqui. Vou dar um Ctrl J, da onde eu quero aplicar uma maquiagem acima dos olhos aí. Eu posso de várias formas aqui, por exemplo, usar essa de escurecer, ou eu posso ir direto aqui em ajuste, matiz e saturação, jogar um pouquinho mais de saturação, ó, tá? Vamos dizer que sem exagerar muito, vou deixar aqui em 20. E posso na matiz, ó, ir mudando a cor aqui da pele dela para parecer que foi aplicada uma maquiagem. Na verdade, estamos aplicando uma maquiagem, só que é uma maquiagem digital. Vamos dizer que para mim tá legal aqui. Logicamente, temos que fazer o acabamento, tá? Então vamos lá, eu posso novamente clicar tudo menos a imagem que eu defini aqui a área. Selecionar de novo, modificar difusão, como mostrei anteriormente. Vou deixar aqui em 8, ó, e vou deletando, tá? Então já temos aí, ó, uma maquiagem um pouquinho mais natural. Nessa parte aqui talvez ainda um excesso, eu posso vir aqui com a borrachinha e ir apagando aqui na mão mesmo. Deixar aqui a opacidade 40, ó, posso ir passando aqui, ó, para tirar esse excesso. Sempre circular é legal, tá, pessoal, para vocês manterem aqui mais esfumaçado, tá? Essa parte aqui eu vou considerar que eu quero também tirar um pouquinho, tá? Então vamos dizer aí que, ó, eu já apliquei uma maquiagem, posso ir tirando um pouquinho se eu quiser, ó, na opacidade, eu posso deixar tudo, vou tirar um pouquinho só, e deixa eu abrir aqui a imagem para vocês verem. Então a gente já tem esse resultado, né? Aqui nessa bordinha aqui eu também vou tirar um pouquinho com a borrachinha, ó, passando aqui, ó, só para vocês verem como é que está se comportando, ó. Deixar mais perto para vocês enxergarem melhor. Ó, vou sumindo um pouquinho com essa parte aqui, sempre
bem circular, tá vendo? Tá bom, pessoal? Vamos dizer que assim eu estou satisfeito. E agora eu vou dar só uns acabamentos finais. Vou unir essa maquiagem que eu fiz também com a camada de baixo. E agora, através aqui da ferramenta de deixar mais iluminada e deixar mais escura, eu vou dar o acabamento que eu quero, tá? Então vamos lá. Aqui na subexposição eu vou clarear essa partezinha. Deixa eu aumentar aqui o tamanho diminuir o tamanho da ferramenta. Eu vou realçar essa parte aqui do ossinho, né? Ó, tá? Vou deixar muito aqui, mas só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Mas na verdade eu não quero tanto, ó. Deixar um pouquinho aqui, deixar aqui, ó, um pouquinho também. Ó, é mínimo, mas tem essa diferença, tá? Deixa eu até jogar ela um pouquinho mais nessa parte que ficou mais escura aqui também, tá? Venho com essa ferramenta oposta aqui, posso escurecer um pouquinho, talvez tenha sido demais, deixa eu baixar a exposição, deixa eu diminuir também o tamanho aqui, ó. Vamos dizer que eu quero jogar um pouquinho, realçar um pouquinho mais aqui, tá? Na parte de baixo dos olhos a gente pode tacar um rímel usando essa mesma ferramenta. Aumento aqui a exposição, diminuo aqui o tamanho da ferramenta para deixar ela mais fininha, tá? E eu passo aqui ela, ó, como se eu estivesse colocando um rímel, tá? Deixar ela mais fininha, inclusive. Ó. Opa, aqui foi muito. Como se eu estivesse passando aqui um rímel. Ok? Nessa parte aqui do cílio, ela tem o cílio bem pequeno. Eu posso fazer uma brincadeira também, né? Deixa eu duplicar essa camada para depois mixar a brincadeira do cílio que eu vou fazer. Então estamos aqui numa camada igual por enquanto. Vou deixar essa ferramenta bem fininha, talvez 2 pixels. Vou mudar a exposição aqui para 100. Ó. E vou criar, aumentar aqui os cílios dela. Às vezes mais circular, né, para não ficar tudo tão linear, fake, né? Aumentar pouquinho, tá, gente? Eu sei que a mulherada gosta do cílio bem gigantesco, mas enfim. Aqui eu vou pegar e vou colocar só um pouquinho. Eu só estou escurecendo a parte dessa imagem, tá? Tá? Talvez fique um pouquinho fake, então por isso que eu tinha duplicado a camada, ó. Eu vou tirando um pouquinho aqui na opacidade, ó. Tá? Ou mesmo eu posso fazer o seguinte, com a própria borracha, deixar a borrachinha agora menor, eu posso apagando só mais a pontinha aqui do cílio, tá vendo também, ó. Enfim, é um trabalho que vai de sensibilidade e gosto de cada um, tá bom? Vou apagar um pouquinho mais aqui. Vou unir agora as duas camadas, a camada que eu trabalhei o cílio, vou unir também com a camada de baixo. Aqui na sobrancelha, vou deixar um pouquinho mais definida a sobrancelha. Se eu usar 100% é muito, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a exposição. Tá bom? E vou mais ou menos aqui com a largura da sobrancelha, ó, passar um pouquinho essa ferramenta de escurecer. Opa, aqui eu acho que acabou sendo bom. Deixa eu dar um retorninho aqui. E vou deixar menos exposição, achei que ficou um pouquinho forte demais, deixar um pouquinho mais fino e vou trabalhar mais com zoom aqui, tá, gente? Então vamos lá. Ó, só escurecer um pouquinho. Tá bom? Aqui onde ela tem uma falha eu posso usar, por exemplo, o carimbinho. E carimbar aqui bem próximo, não vou deixar 100% opacidade, ó. Para dar um ajuste, tá? Ele ficou um pouquinho, deixa eu diminuir, ele ficou um pouquinho borrado, eu vou aumentar a opacidade e diminuir ali mais ainda, de repente para 4, só para dar aqui essa parte que está faltando, ó.
carimbar próximo. E se você achar que está borrando demais, você pode ir nessa ferramenta aqui de nitidez e só nessa parte da falha, ó, jogar um pouco mais de nitidez, ó, por exemplo, tá? Então temos aí uma sobrancelha um pouco mais marcada. A gente pode comparar embaixo, ó, tá? Já temos aí a maquiagem. Tem gente que gosta de deixar a parte do olho mais branquinha, então a gente pode aumentar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem. Tem que tomar muito cuidado para não passar os limites, né? Então aqui eu fiz de uma forma tosca. O pessoal gosta de exagerar, mas eu não vou exagerar muito não, ó. Só vou jogar um realce leve. Bastante cuidado. Aqui ó, a gente pode diminuir e aumentar agora a exposição, ó. Essa parte que bate aqui, o reflexo a gente pode jogar um pouquinho mais também. Enfim. Vou trabalhar um pouquinho o nariz, tentar afinar um pouquinho o nariz dela. Deixa eu dar um Ctrl J, copiar aqui, porque talvez eu tenha que mesclar depois uma com a outra. Vou deixar o nariz um pouquinho mais fino. Aí nós temos vários jeitos, tá pessoal? Vou mostrar uma opção, ó. Jogar um pouquinho mais o branquinho aqui dentro do nariz. Inclusive aqui nas pontinhas um pouquinho mais. Aqui vou jogar menos exposição, né? Na parte de fora eu posso fazer o oposto, deixar um pouquinho mais escuro, né? Traçar aqui um pouquinho melhor, ó. Deixar um pouco menos exposição, ó, realçar aqui a parte de fora do nariz dela, aqui onde ela tem a corcovinha aqui. Podemos escurecer também um pouquinho mais essa parte. Enfim, clarear aqui, ó, já essa parte mais de fora do osso. Deixar o nariz dela um pouquinho mais retinho, tá? Então, ó, temos a comparação aqui. Talvez um pouco demasiado, né? Vamos agora fazer aquela mixagem com o que está embaixo, ó. Vou tirando aqui na opacidade. Então eu deixo o nariz um pouquinho menos fake. Vamos dizer que pra mim assim tá bom. Eu vou mesclar agora com a camada de baixo. Posso acertar um pouquinho aqui também, ó. Um buraquinho aqui que faz do ladinho do nariz. Vou usar aqui a ferramenta, o carimbo. Carimbar aqui próximo, ó. E com movimento circular eu faço já esse acabamento aqui próximo, tá vendo? É necessário que a gente deixe essa curvinha, né? Não destrua totalmente. Tá bom, pessoal? Então temos aí uma opção de maquiagem. Aqui, deixa eu dar um ajuste. Talvez pela falta de qualidade da imagem, isso aqui não é nem o cílio dela nem nada assim, ó. A gente pode dar uma trabalhada aqui. Então é isso aí, pessoal. A gente tem aqui uma imagem que eu não considero muito fake, tá? Aí você pode, se você achar que está demasiado a maquiagem, você pode usar a base de baixo para ir, por exemplo, tirando um pouquinho, ó. Tá? Isso vai a gosto de cada um. Eu vou deixar mesmo em 100% aqui só para fazer a comparação, tá bom? Nariz também a gente tinha outras opções aqui, eu vou passar rapidinho só para vocês verem. Tem essa opção filtro dissolver, tá pessoal? Ele vai abrir aqui para vocês. Enfim, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, porque ele extrapola um pouco a tela que a gente está podendo trabalhar. Enfim, temos aqui a imagem aberta aí dentro dessa ferramenta e você tem aqui essas duas opções, tá? Quando tem a flechinha para dentro, ele vai encolhendo, ó, tá? Logicamente você vai mudando aqui o tamanho para poder ir mexendo nisso. E temos o oposto, né? Quando tem a flechinha para fora, tá? Então você pode de repente
chegar ao mesmo efeito usando as duas ferramentas. Você pode aqui, ó, por exemplo, empurrando, deixar bem pequenininha aqui ela, ó, empurrando um pouquinho essa parte do ossinho para... Opa! Fiz o oposto aqui, desculpe. Empurrando essa parte do ossinho mais para dentro, né? Tá bom? O nariz dela já é fininho aqui, então eu não acho que seja necessário estar utilizando uma ferramenta aqui, por exemplo. Mas posso deixar ele um pouquinho mais empinadinho, ó. Tá um pouquinho mais metida. Não muito Michael Jackson, né? Mas enfim, gente, não é crítica não, eu sou muito fã ao Michael, mas o narizinho dele era bem fininho demais, né? Enfim, vamos dizer que aqui é uma imagem que já me agrade. Então temos aí o resultado final da maquiagem digital, tá? Essas são as ferramentas que eu utilizo mais, espero que vocês tenham gostado. Vocês com certeza chegariam a um resultado igual ou bem semelhante utilizando outras ferramentas, e essas possibilidades eu vou mostrando aos poucos nos próximos vídeos e nas próximas propostas. Então a gente pode aqui estar verificando a imagem original, aqui com um trabalho bem básico e aqui com um trabalho mais refinado, já com a parte da maquiagem, tá? E aí vocês podem ir brincando um pouquinho mais, ó, por exemplo, dar o acabamento aqui, aumentar o brilho no rosto, aumentar o contraste, né? Deixar a imagem mais vívida, mais, né? Aí vai a gosto de cada um, né? Tem gente que gosta de jogar mais nitidez, ferramenta aqui de máscara de nitidez, por exemplo, né? E aumentando. Essa ferramenta tem que ser utilizada com um pouco de cautela, porque quando a imagem já está em baixa resolução, às vezes vai gerando muito ruído, muita sujeirinha, né? Mas enfim, é só para mostrar para vocês que tem aí uma porção de realces e está conseguindo aí um resultado interessante. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho em www.pegadasdafama.com.br, tá bom, pessoal? Que vocês vão conhecer um pouquinho dos meus trabalhos com fotografia, os segmentos da fotografia que eu atendo. Então fiquem à vontade aí para estar navegando no meu site, tá bom? Conhecer um pouquinho, quiser alguma dica, né? Todas as imagens que eu utilizo aqui para portfólio, eu tenho elas editadas, tá? Essa aqui é uma área que eu gosto muito de atender, arquitetura e ambientes. Então, todas as imagens devidamente trabalhadas, tá bom? E vocês também podem estar aí me encontrando nas redes sociais, @Pegadas da Fama, Facebook, Instagram e no YouTube, tá bom? @Pegadas da Fama. Então eu vou deixar aí para vocês todos os meus contatos, vocês estão vendo aí os contatos na parte inferior aí do vídeo, e no próprio descritivo eu vou estar colocando também os meus contatos, tá? Meu WhatsApp 011 99901 242, meu e-mail fotografia@pegadasdafama.com.br. Tá bom, pessoal? O próximo vídeo ele vai ser sobre um trabalho parecido com esse, só que agora detalhes no corpo, tá? Como deixar a pele lisinha, tirar celulite, estrias, ou pelo menos suavizar, não remover tudo, deixar a cinturinha mais fina, mexer na parte do seio, deixar menor, deixar maior, enfim, fiquem aí com as dicas e aguardem aí o próximo vídeo, tá bom? Um abraço para todos e vamos que vamos. Até o próximo vídeo.